Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma aula de FM 003. E hoje nós temos a honra de receber o professor Maurício Pietrocola. O professor Maurício ele se licenciou pela Universidade de São Paulo, a USP, em 84, depois fez mestrado na mesma universidade em ensino de ciências e iniciou a carreira docente ainda em algumas escolas de nível médio e depois foi fazer doutorado na Universidade de Paris 7, né? Em Psicologia e História da Ciência, lá em Paris. Né? Depois ele fez livre docência pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, também foi professor na Universidade Federal de Santa Catarina, esteve muito envolvido com a parte de educação, em especial com a Sociedade Brasileira de Física. Por 2 gestões, ele foi secretário de Política de Educação da Sociedade Brasileira de Física. Então, tem uma vasta história, eu não vou conseguir nem listar tudo que ele já fez, né? E hoje ele é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e na verdade, é um autor super conhecido de livros do ensino médio, né? Se vocês entrarem na Amazon, eu fiz isso, né? Você anda na barra de rolagem, tem uns 3 ou 4, umas 2 barras de rolagem para você poder encontrar todos os livros que o professor Maurício já escreveu sobre física, né? Então tem um vasto conhecimento sobre isso e hoje é claro que a gente tem a honra de tê-lo aqui e ele vai contar um pouco para a gente sobre licenciatura em física. O tema é muito além da aula, da sala de aula. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado novamente por aceitar o convite. A gente ficou muito feliz com o aceite do convite e a palavra é toda sua. Não, eu que agradeço, Tiago, o convite, a oportunidade, né? Vocês não se assustem aí que eu entrei 2 vezes, porque eu vou colocar uma delas, eu vou deixar a apresentação rolando, e aí eu fico na outra. Eu, na verdade, ia fazer um negócio até mais sofisticado, mas não deu certo. Acho que apareceu? Isso, apareceu que eu estou me vendo agora. Bom, quando o Tiago me convidou para fazer essa conversa com vocês, né, ele me falou mais ou menos qual era o espírito do curso, né, e eu achei legal, porque eu acho que a maioria de vocês que são ingressantes, né, fazendo o curso de licenciatura, talvez devam pensar como eu, né, quando fiz esse mesmo caminho, né, que no fundo a gente vai ser professor de escola, professor de ensino médio, porque originalmente, né, a ideia de uma licenciatura é essa, né, você tem um diploma, né, que é meio que atrelado a uma certificação profissional. Então, esse é um primeiro detalhe, não é todo lugar no mundo que é assim, né, tem lugares que você tem uma coisa é a formação universitária, né, o teu diploma universitário, uma outra coisa é a certificação para você exercer uma profissão. É mais ou menos que nem a ideia da OAB, né, você pode ser bacharel em direito, mas para você exercer a profissão, você faz uma outra coisa, que é prestar o tal do exame da ordem, né? E você automaticamente não, se você passar, você pode exercer a profissão. No nosso caso, é mais como a medicina, né? Que você termina o curso de medicina, você já automaticamente é médico, né? Você tem o registro direto. No nosso caso, é mais ou menos isso. Vocês não vão nem saber disso, mas até, sei lá, uns 15 anos atrás, você tinha uma carteirinha, que era a carteirinha de habilitação que o MEC fornecia, né, o Ministério da Educação fornecia. Então, você tinha o seu diploma, você ia lá, preenchia lá uns papéis, mandava o diploma e aí se dava uma carteirinha, que era a tal da carteirinha para você exercer a profissão de professor. E é legal que eu tenho a minha até hoje, né, guardada, podia ter trazido, né, a relíquia, aquilo. Aparece, inclusive, atrás quais disciplinas que eu podia dar aula. Então, era uma coisa muito mais controlada, né? Mas, assim, o diploma meio que era a porta de acesso. Em geral, o que os técnicos do MEC faziam era comparar o que você teve de aula, quantas horas nas disciplinas. Então, por exemplo, eu podia dar aula na época de física e de química no ensino médio e podia dar aula de matemática no ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2. Então, ou seja, eu tinha uma habilitação pelo meu diploma, né, da USP, né, de licenciatura, eu podia dar aula dessas 3 matérias. Bom, mas por que eu estou contando isso para vocês? É porque, no fundo, esse é um pouco da imagem, né? Todo mundo que faz licenciatura, para você e para os outros, né?
a gente acaba todo mundo achando que você vai dar aula. E aí, o que eu talvez seja uma pessoa muito fora da curva, tá? Só pelo que o Thiago falou, você já deve ter percebido, né? Eu fiz licenciatura em física, mas aí eu fiz mestrado em ensino de ciências, né? Já uma área de humanas, e aí fui fazer doutorado em História e Epistemologia da Ciência, que é bem humanas, né? Então você já percebe que eu não me incomodo, né? Não me acomodo muito bem num lugar só. Mas, assim, o que eu fiz, qualquer um pode fazer. Na verdade, são opções de vida que vocês vão ter e cada um vai decidir o que quer fazer. Então, assim, o que eu resolvi fazer, não sei se é o melhor jeito de apresentar, mas, assim, eu fiz uma linha do tempo para mostrar para vocês como que eu fui tendo opção e que opções que eu fiz. Então, eu vou tentar fazer um comentário um pouco em cima do que foi a minha trajetória profissional, né? E aí eu começo na graduação, né? O Thiago falou, eu me graduei em 84, então você veja, tem quase 40 anos, né? São 37 anos que eu me formei. E aí vocês vão ver mais ou menos, e aí vocês podem depois perguntar como que essas coisas apareceram, se eu fui atrás, né? E a gente faz talvez uma coisa mais de dúvidas, tá? Então vamos lá. Esqueci que eu tenho que mexer aqui. Bom, então tá tudo mais ou menos ali, né? Então, assim, 84 é quando eu tenho a licenciatura em física, e aí o que eu faço? Logo depois, eu não coloquei aí nesse coisa, para já ficar muito poluído, eu já fazia estágio numa escola e eu tinha sido contratado como monitor. Eu era contratado oficialmente como monitor e eu meio que tomava conta do laboratório. Então, eu era não formado, e aí eu tomava conta do laboratório. Então, eu me formei em 84, continuei nessa função, né? Então, eu era a pessoa do laboratório, então eu preparava os experimentos para os professores, guardava os materiais, testava, né? Então, eu trabalhava no Pueridomus naquela época, mas em 85 eu tive a oportunidade de me concorrer a uma vaga. Meio ali para maio, me chamaram para uma seleção meio inoportuna, o professor saiu, assim, meio no começo, e eu virei professor do Porto Seguro. Então, o Porto Seguro é aquela escola privada, né, de elite, e eu comecei a dar aula de física lá. Só que, ao mesmo tempo, eu já fazia mestrado no ensino de ciências, né? Na verdade, eu botei 84, mas, assim, no finalzinho de 84 é quando eu entrei, então, efetivamente, eu comecei em 85. Então, foi meio assim, eu comecei já com esses dois pés, né? Um pé no mundo acadêmico, né, fazer mestrado, e um pé na sala de aula, sendo professor. E como professor, dei aula de física mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Dei aula por 4 anos, porque foi 85 até 88, quando eu saí para fazer o doutorado. Então, ali vocês vejam, em 88, eu fui fazer o doutorado, aí eu tive a sorte, né? Na época tinha muita bolsa para o exterior, né? Algumas áreas do Brasil a gente não tinha doutorado, e essa era uma delas, e aí eu pleiteei, fui fazer doutorado em Paris, e aí eu fiquei de 88 até 92 lá. Então, se vocês olharem ali, né, a minha linha do tempo, 92 eu termino o doutorado, volto para o Brasil. Então, se vocês olharem, quer dizer, até poderia pensar assim, ele começa como professor, ensino médio, faz a formação acadêmica, né, mestrado, doutorado, e bom, e aí agora ele vai virar um acadêmico, né, que nem provavelmente a maioria dos professores que vocês conhecem tem essa coisa, né, faz a formação, doutorado, e começa a correr atrás de concurso, né. Então, 2003, 92, 93, eu fiquei como recém-doutor, né? Era uma versão de uma bolsa de pós-doc, mas em 93 eu fui contratado como professor do Departamento de Física, lá na Federal de Santa Catarina. Bom, lá o que eu fazia? Eu dava aula das disciplinas de Física, tá? Então, eu dava aula das disciplinas básicas, né? Física 1, 2, 3, 4, mas também dava aulas para licenciatura. Então, instrumentação para o ensino de física eram disciplinas que existiam na época, dei aula de evolução dos conceitos, essas disciplinas que estão mais ou menos no currículo, era o que eu fazia. Agora, já na época da UFSC, eu já tive uma primeira oportunidade. Em 98, na verdade, 97, eu fui convidado por um amigo para ajudar ele a escrever uma coleção de livros paradidáticos. Então, esses livros paradidáticos, que hoje provavelmente vocês nem devem encontrar mais, porque eles estão fora de catálogo, acha talvez em sebo, mas era uma coleção que era assim, livro de física, basicamente era o livro didático, né, que todo mundo tinha, e aí, na época, os livros que existiam eram o livro do Ramalho, era o livro mais vendido, né, durante muitos anos foi o livro que praticamente todo mundo usou no ensino médio, e aí a editora FTD, que era, inclusive, quem editava o Ramalho, quis fazer umas tentativas, aí chamou esse meu amigo,
que era o Aníbal Figueiredo, que é hoje um cara que mexe com material de demonstração para museu. Ele também é um cara totalmente alternativo, esse eu posso contar também, fez física que nem eu, e é um construtor de brinquedos científicos, né? Então, tudo que você imagina, espaço catavento, exposições do SESC, todas aqueles materiais, aquelas coisas que você vê nesses museus de ciências, a maioria delas, aqui no Brasil pelo menos, foi o Aníbal que fez. E a gente escreveu 4 livros, então foi uma experiência para meio que entrar nesse mundo editorial. É uma coisa muito estranha quando você escreve a primeira vez, e eu lembro até hoje, né, quando você pega um texto, né, na verdade um material que tem cara de um texto de Word, né, você pode imaginar, a gente como acadêmico, né, escrevendo, de repente você manda para a editora e volta um livro para didático, que tem toda aquela ideia, né, de você ter toda uma edição, uma programação gráfica, né, então figura, ilustração, então, coisas que estão em relevo, coisas que estão em negrito, assim, é um barato, né, o texto parece que ganha uma outra vida, aquela coisa mais comportada, mais séria, que é escrever um paper, né, um artigo, de repente ele vira um livro, né, e é muito legal, né, então, assim, eu brinco que quando a gente é autor de livros desse tipo, né, livro didático ou paradidático, você sempre coautor, mesmo quando você escreve sozinho, você sempre coautor. Por quê? Porque a outra parte, quem faz é a equipe de programação visual, são os editores, né, da própria revista. Então, veja, em 98, eu passei a, se abriu um mundo completamente novo, que era esse mundo das editoras. Na época, se você me perguntasse assim, bom, mas quem é que escrevia livro? Em geral, escrevia livro didático, gente que era professor de muito tempo, né, que dava aula há muito tempo, que, de certa maneira, resumia, né, toda a sua experiência num livro didático. Então, só para dar um exemplo, o Ramalho, que era o livro mais vendido, o Ramalho tinha sido professor durante muito tempo de um cursinho que acho que nem existe mais, o universitário, nem sei se o Tiago chegou a conhecer, mas o pessoal que é mais velho sabe, o cursinho universitário, que era um cursinho de referência em São Paulo, inclusive foi ele, né, de certa maneira, o universitário que deu a cara desse modelo de cursinho que existe hoje, né, com material apostilado. E o livro do Ramalho era basicamente a apostila de física do universitário, né, que eles deram uma ajeitada e virou um livro. Né? De certa maneira, isso acho que ele foi lançado em 72, né, a primeira edição dele, ele deu a cara do que é o ensino, ou do que foi, o ensino de física durante muito tempo. Eu diria que até 98, quando aparece os PCNs, né, que é um documento que muda a cara do ensino médio no Brasil, da educação básica em geral, quem dava a cara para o ensino médio em geral eram os cursinhos. Né? Então, na verdade, as escolas mimetizavam, né, tentavam reproduzir o que os professores do cursinho faziam num ano. Só que na escola você fazia em 3. Bom, a vida continuou meio em paralela, né? Escrever um livro assim não tomava tanto tempo, na verdade foram 4, né, livros em parceria. Eu continuei como professor, né? Então, eu participei de tudo que uma pessoa que está num departamento faz, né? Então, dei aula de várias disciplinas, fui representante em comissões, né? Me cadastrei na pós-graduação, comecei a orientar os alunos na pós-graduação que a gente tinha lá na época, que era a pós-graduação em educação, né? Mas com a área de ensino de ciências. E essa ideia de livro meio que continua em paralelo. Quando terminaram esses 4 livros, eu tentei, né, com a própria editora FTD, né, eu e o Aníbal tentamos ver se a gente conseguia escrever um livro didático. Né? Porque, na minha avaliação, era muito estranho que um livro que eu tinha usado como aluno, né, então eu estudei com o Ramalho, né, eu dei aula depois com o Ramalho em 85, na minha cabeça, como que em 98 esse livro continuava ainda sendo mais usado? Não fazia muito sentido, né? As pessoas que estavam na escola, né? A escola de 98, 99 tinha nada a ver com a escola de 72. E você fala, não, mas será que o livro não mudou? Não, o livro mudou muito pouco. O livro, né, na época, eu sempre que eu cheguei a fazer um estudo ali mais detalhado, o que mudou claramente do livro é que em 72 o livro era preto e branco, né? As gráficas do Brasil eram preto e branco, de vez em quando tinha um negocinho vermelho, então você imagina, todos os desenhos, as fotos, todas eram em preto e branco, e em 98 já estava nesse mundo das cores, né? Mas assim, do ponto de vista da estrutura, da abordagem, era basicamente um livro feito para você prestar FUVEST,
né? A FUVEST era o grande vestibular da época, o modelo, né? Inspirava os vestibulares no Brasil inteiro, todos tinham um formato parecido. Bom, não tive muito sucesso, né? A gente tentou, 2001 e tal, e eu vou contar mais para frente, depois como que eu consegui depois escrever. Ou seja, não tinha interesse, as editoras não tinham interesse de publicar um livro de física que tivesse essa cara meio diferente. Esses livros paradidáticos, eles eram interessantes porque eles trabalhavam bastante fenomenologia e modelagem. Então, não era um livro para você resolver problema de física, aqueles probleminhas básicos, né? Sei lá, o plano inclinado, a ultrapassagem, nada disso. Era um livro para você entender os fenômenos, né? Então, um livro de cores começava discutindo, sei lá, desde a formação do arco-íris, o que significa ser daltônico, qual que é o problema que, na verdade, você tem na percepção das cores, né? Então, era um livro que tentava mostrar um outro lado. Tanto é que o nome da série era Física, um Outro Lado, né? Que era justamente para tentar mostrar, vamos dizer assim, o lado B, né? Quando a gente brinca do lado B, vocês não sabem o que é isso também, mas os LPs, né, os CDs, antigamente, tinha assim, as músicas mais importantes era o lado A, né? Então, tudo que era importante, aí do lado B eram as músicas que eram menos comerciais. E o legal era esse, era você, quando você gostava de música, né? Então, você ia lá escutar o lado B, porque o lado B muitas vezes tinha as músicas que não eram as mais comerciais, mas eram músicas interessantes, né? Então, o trocadilho ali de Física, um Outro Lado, era meio esse. Em 2002, eu resolvo voltar para São Paulo, né? Eu sou paulistano, né? Fui estudar em Paris, depois fui para Santa Catarina, morei 10 anos lá, e aí eu presto um concurso em 2003, e eu botei 2002, mas 2002 eu prestei o concurso que eu efetivamente passei, e fui para a Faculdade de Educação. Então aí já tem um primeiro grande... O pessoal acha que é pouco, mas é muito, tá? Você trabalhar no departamento de física, e depois você mudar para a Faculdade de Educação, começa só pela questão de gênero, né? A questão de gênero ao contrário, né? Na física é meio assim, 80% de homens, né? E na educação é ao contrário, é 80% de mulheres, né? Então, o conjunto de valores, o modo de funcionamento, física é totalmente uma área super paradigmática, né? Todo mundo sabe na física o que é e o que não é física, né? Se está certo, se está errado, se você está bem feito, né? Quem são as pessoas que têm, né? A gente tem indicadores, né? Para dizer quem é que são os melhores, quem os que publicam mais, os que têm mais impacto. Você imagina que na educação é tudo o oposto. Não tem paradigma vigente, o que é bom para outro é horrível. Você pode agradar, você nunca agrada todo mundo, porque para uns você é ótimo, para outros você é um lixo. Por quê? Porque lá, na verdade, tem um monte de pressupostos, né? Na verdade, o que você tem é que é um bando de gente que vem de áreas diferentes. Então, por exemplo, assim como tem físico, tem filósofo, né? Tem gente que vem da ECA. Então, na Unicamp não deve ser diferente, porque a Faculdade de Educação lida com a questão dos estágios, né? Então, todo lugar que tem licenciatura acaba atraindo pessoas que vêm das áreas mais diferentes. Então, é gozado, não tem um denominador comum. Não tem alguma coisa que a gente diga, bom, todo mundo aqui reza talvez por isso. Isso não existe. Então, legal, né? Eu diria que é uma das poucas profissões, né? Ser licenciado que permite essas mudanças tão grandes. Eu diria assim, eu não conheço nenhuma outra formação que permite essa passagem de uma ciência totalmente exata, né, de um departamento que lida para uma coisa que vai para o outro lado, porque não tem dúvida, a educação é uma área de humanidades, né, por mais que você esteja ensinando física, você está dentro de um contexto que é da área de humanas, né? Então, eu diria assim, tem essa natureza pendular, né, você consegue passar de um lado para o outro, em um ano, né? Então, tipo assim, eu num dia saí de Santa Catarina, né? Peguei o carro, botei um monte de coisa no porta-mala, tal. No dia seguinte, eu estava na Faculdade de Educação, né? Conversando com a minha chefa, que era uma mulher, tanto no departamento quanto na direção da faculdade. Então, assim, mudou tudo, né? O espaço físico é diferente, a biblioteca é diferente, né? Bom, os alunos são diferentes, né? Eu dou aula na pedagogia hoje. Né? Então, enquanto eu estava na física, eu dava aula só para os alunos da física. Na educação, eu já dei aula para aluno da física, da matemática, da química, da biologia e da pedagogia. Um monte de, né? Várias vezes eu dei aula só para os alunos da pedagogia. Né? Então, você imagina que, e de novo, eu falo para vocês, não é pouca coisa. Bom,
A coisa começa a ficar mais variada, eu diria assim, de 2002, né, quando estou na USP para cá, um monte de coisas acontecem, né? Então, bom, na vida acadêmica, algumas coisas eu diria que são mais ou menos, vocês vão ver, por exemplo, conseguir financiamento para pesquisa, eu diria que na física é fundamental, né? Se você, por exemplo, é experimental e você trabalha com, né, você precisa de dinheiro. E aí, basicamente, as agências é FAPESP, né, e CNPq. A educação não tem tanto esse hábito, mas, logicamente, também tem os seus locais, né? Então, por exemplo, a FAPESP tem duas linhas de pesquisa interessantes. Uma chamada ensino público, então são projetos de pesquisa para apoiar ações da educação no nível público, e os projetos temáticos, que são abertos para qualquer um, mas que também valem para a educação e para humanidades. Então, em 2003, eu consegui emplacar esses dois projetos, né? Então, um projeto ensino público, que se vocês entrarem depois no site do meu grupo, ainda até hoje está lá, né? Então, era um projeto para inserir física moderna no ensino médio. Foi um projeto muito legal, a gente trabalhou muito próximo com professores, né, com vários professores da rede, produzindo material, fazendo pesquisa, né, para avaliar o quanto que seria, né, possível, quais são as abordagens que a gente consegue levar de física moderna. E quando eu falo física moderna, é moderna e contemporânea, tá? Então a gente trabalhou com relatividade, que eu diria que é mais ou menos padrão, mas física de partículas, trabalhamos com detetores, trabalhamos com alguns aspectos da física quântica, né, dualidade, trabalhamos um pouquinho com física nuclear, ou seja, a ideia era tentar fazer um grande mapeamento de possibilidades, né. Então, esse já é um primeiro detalhe. Legal é o seguinte, o que é fazer pesquisa em ensino de física? Então, veja, isso que eu citei para vocês é uma área de pesquisa, assim, que eu diria que é bem física, que é uma pesquisa ligada a currículo e a propostas, né, de ensino, em que você vai tentar dizer o seguinte, bom, a gente ensina física e ciências para as pessoas desse modo, mas será que esse modo é o melhor de ensinar? Será que esses são os conteúdos que deveriam estar na escola? Será que um cara que está na escola e que não vai ser físico precisa estudar tudo, esse monte de coisas que a gente ensina no ensino médio, supondo, imaginando que todos ali vão ser físicos, né? Tipo assim, todo mundo estuda cinemática, todo mundo estuda leis de Newton. Será que isso é tão importante para quem não vai ser físico, quem não vai ser engenheiro, né? Então, veja, isso são áreas de pesquisa na área de ensino. Então, eu trouxe esse exemplo para dizer para vocês, vocês podem perguntar aí na Unicamp, vocês vão ver, o projeto temático é um projeto de muito prestígio, é um projeto que, para quem faz pesquisa, não é qualquer assunto que você consegue, de certa maneira, emplacar, dizendo, olha, esse é um tema importante para pesquisa, e chega para a FAPESP e fala, eu quero dinheiro para fazer pesquisa nesse tema. Vários projetos temáticos na área de educação, alguns deles na área de ensino de física. Então, veja, dá para ser pesquisador como qualquer outro pesquisador, trabalhando com educação. Agora, esse projeto foi interessante porque como a gente começou a trabalhar com propostas de inserção de conteúdos novos, né, conteúdos inovadores, e trabalhar muito com os professores, em 2007 apareceu uma coisa que eu também nunca imaginei que ia aparecer. Eu fui convidado pela Secretaria Estadual da Educação para trabalhar junto com uma equipe que estava formulando a proposta curricular de ciências do Estado, né? Então, se vocês lembrarem, em 2007, a gente está vivendo sobre a lei, a LDB, né, que tinha sido proposta em 97, seja 10 anos antes, o documento que regia, né, essa ideia, a gente não tinha currículo único naquela época, a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais, e cada estado meio que adaptou, né, os parâmetros curriculares nacionais para a sua realidade. Em São Paulo, o nome que se deu foi esse, Proposta Curricular do Estado de São Paulo, todas as áreas, e eu trabalhei com o pessoal de física. Então, veja, isso é muito legal, porque você está... aquilo que eu estava fazendo como um pesquisador, de vendo quais as possibilidades desses conteúdos serem aprendidos, serem ensinados, dali a pouco eu estava com uma equipe que estava legislando, porque no fundo está na categoria lei, né? O que vai ser estudado pelos alunos do estado inteiro. E que é gente para burro, né? São Paulo deve ter mais ou menos uns 4 milhões de alunos no ensino médio. Então, é uma responsabilidade enorme, mas, ao mesmo tempo, para quem pensa a educação como aquilo que é o grande instrumento transformador, né? Aquilo que pode fazer com que a vida das pessoas mude, eu falei, poxa, é isso mesmo, a gente se prepara meio que para ter uma oportunidade que nem essa. É que nem o cara que é atleta e, de repente,
consegue o índice para ir para a Olimpíada. Nem todo mundo vai para a Olimpíada, mas, sei lá, se você consegue, é uma meta. Então, foi muito legal, foi um trabalho de uns 4 anos, a gente fez a proposta, né, você pode procurar lá, a proposta está lá, a gente tentou equilibrar um pouco, né, não dá para você dar um cavalo de pau em educação, né, você tem que tentar fazer as mudanças meio devagar, mas a gente conseguiu introduzir aspectos diferentes da física, né, então lembrando, né, aquela coleção física, um outro lado, serviu como um certo suporte para a gente dizer, olha, isso aqui é legal, dá para você ter um tratamento mais fenomenológico, dá para se desprender de ficar só resolvendo exercício em sala de aula, dá para fazer experimento com material de baixo custo, dá para ensinar um pouco de física moderna no ensino médio, ou seja, de certa maneira, essa proposta conseguiu quebrar alguns tabus, né, que a gente tinha, e tanto é que um pouquinho antes dessa proposta aparecer, já tinha aparecido a primeira compra de livro de física do PNLD. Então, se eu não me engano, 2007 também foi o ano em que o Estado, né, o governo federal, comprou livros de física, porque no comecinho era só comprava matemática e português. Quando saiu o Programa Nacional de Livro Didático, o dinheiro só dava para português e matemática. Aí, devagarzinho, eles foram ampliando. Se eu não me engano, se não foi 2007, foi 2008, 2006, é mais ou menos por aí. E aí foi legal porque os PCN já tinham conseguido dar uma outra ideia do que era a educação básica de ciências. Então, aquele livro que eu falei para vocês, que era o livro do Ramalho, que era o livro que eu tinha usado, que ficou, sei lá, foi o best-seller por 30 anos no Brasil, ele foi reprovado. Então, esse talvez foi a grande glória de quem trabalhava com educação, né, educação em ciências, foi ver o Ramalho reprovado. Nada contra o Ramalho, né? O Ramalho era uma pessoa que fez um bom trabalho em 72, mas quando você conseguiu que em 2006 ele fosse reprovado, foi meio dizer assim para as editoras, olha, não adianta querer ficar vendendo a mesma fórmula, porque a gente precisa de outras coisas hoje. E aí, na verdade, explodiu. Vários livros, né, que estavam tentando, né, entrar no mercado e não conseguiam, tinham tiragens muito pequenas, editoras pequenas conseguiram ser aprovados, venderam um monte, e aí você, na verdade, teve uma pequena revolução na escola. Porque mesmo o professor que não quisesse mudar, ele foi obrigado, porque o livro do Ramalho ele não tinha mais à disposição. Ele tinha que usar algum outro livro que tinha alguma outra abordagem, né? Bom, nesse momento aparece a oportunidade da FTD, né? Aquela mesma FTD lá de trás, né? Que não queria emplacar um livro diferente, né? O livro do Ramalho deles foi reprovado, eles tinham que investir num outro. E aí, eles me chamaram, junto com esse meu colega, e, na verdade, a gente começou em 2008, tá? Tipo assim, eles tiveram o livro reprovado, 3 meses depois, a gente já estava começando a pensar em escrever o livro. No final das contas, o meu colega lá, o Aníbal, desistiu no meio do caminho, e eu escrevi com mais outras 3 pessoas, né? 2 ex-alunos, e um professor que foi meu professor na escola. Eu acho barato que eram 3 gerações de professores, né? Era o Alexander Pogibin, que tinha sido meu professor, e 2 alunas fizeram graduação, né, uma das primeiras alunas que eu dei aula. E foi muito legal, né? Escrever um livro didático não tem nada a ver com escrever um livro paradidático, né? Só em termos de tamanho, né? Um livro paradidático tem 80 páginas, um volume, né? Um livro didático, a gente escreveu 3 volumes de 300 páginas. Então, vocês não têm noção da quantidade de problema, de detalhes, porque é um livro didático, tá? Não é um livro texto corrido, né? Corrigir figura, organizar a lista de exercícios, roteiro de experiência, é uma loucura, tá? E eu disse que eu nunca mais ia fazer isso e, na verdade, me desmenti, porque depois eu acabei escrevendo um livro de ciências. Agora, vocês perguntam assim, mas e a vida acadêmica nesse momento sumiu? Não podia sumir, né? Porque você vê a linha de baixo ali na minha apresentação, continua lá, né? Professor da Faculdade da Educação. Então, em 2004 eu fiz a livre docência, né? O Tiago disse, né? Eu fiz a minha livre docência em educação, né? E em 2010 eu não coloquei aí no coisa, mas foi quando eu prestei meu concurso para titular. Então foi uma loucura, porque no mesmo ano eu terminei o livro didático em fevereiro, e eu me preparei para o concurso para titular em outubro, né? E aí me inscrevi no concurso, né? E passei. Então, de novo, aparentemente, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Logicamente que as ênfases, né? Elas não podem ser exatamente as mesmas, a gente vai mudando, mas é possível, sendo professor,
seja um professor de escola, porque eu poderia ser um professor de escola, tá? Metade das coisas que eu disse aí talvez desse para fazer sendo professor de escola. Mas sendo professor universitário também, né? A carreira acadêmica continua, né? Em 2013, 14, eu fui visitante numa universidade estrangeira, era uma coisa legal, meus filhos já tinham crescido, eu consegui ir para lá, fiquei um ano, né, em Nova York, dando aula, fazendo pesquisa, e dei alguns cursos lá como professor visitante na City University de Nova York, e na sequência, opa, isso aqui vocês tirem, tá? Isso aqui que eu coloquei, não tem. Foi a sobra da outra lâmina. 2018 eu tive a outra coleção, tá? A coleção de ciências, né? Tempo de Ciências, foi pela Editora do Brasil, né? Aquilo que eu jurei que eu não ia nunca mais fazer, né? 8 anos antes, né? Acabei fazendo. E foi me meter numa outra coleção, mais complexa, porque Fundamental 2 é mais complexo do que o ensino médio. Os livros são 4 volumes, né? Escrever para jovem, né? Escrever para adolescente já é difícil, mas eu dizia assim, a gente imagina vocês, né? Vocês estão bem na transição, né? Até o ano passado vocês estavam no ensino médio, hoje vocês estão na universidade, a gente faz essa coisa, né? A gente imagina vocês um pouquinho mais novos e você está escrevendo para o ensino médio. Para o Fundamental 2 já não dá, esse exercício não vale mais, né? Os alunos estão com 13, 12 anos, e é muito ruim, estranho, né? Você pega o 6º ano, a pessoa está com 11, né? Tem uns que estão com 10, e aí você vai lá, aí você pega o 9º ano, já está com quase 15, é o momento que as pessoas mudam mais, né? Então, foi um desafio também legal para burro, acabou sendo eu, particularmente gosto dessa coleção, acho que ela poderia ter ficado melhor, né? Mas a gente sempre acha que pode ter ficado melhor, né? Mas ela fez o papel dela, ela tem servido, é uma coleção de ciências para o ensino fundamental 2, que tem bastante física. A gente também aproveitou, né, nesse momento já era a BNCC, né, que estava vigorando, e a BNCC tem uma proposta onde equilibra, né, os conteúdos de física, química e biologia. Então aquela imagem que todos nós, provavelmente vocês também, né, que o ensino de ciências no Fundamental 2, ele é muito biologia, né? Essa coleção é uma coleção mais equilibrada. Tanto é que, assim, todos os meus livros não são best-sellers, né? Porque são livros mais difíceis de usar, eles são meio contra a corrente, mas não tem problema, o papel deles é esse mesmo, né? O meu papel não é ratificar a situação, né? É meio que tensionar, né? Dizer, olha, é assim, mas podia ser assado, né? A gente ensina desse jeito, mas poderia ensinar desse outro. Os conteúdos que estão na escola são esses, mas poderiam ser aqueles. Ou seja, o papel de alguém que vem da universidade, né, que de certa maneira está envolvido com pesquisa, eu diria, se tem uma vantagem, é essa. A gente está sempre inquieto, a gente está sempre querendo, que é um pouco do perfil do pesquisador. A gente quer ver o que é diferente, a gente quer saber, procurar a resposta porque a gente não sabe. E isso, de alguma maneira, se reflete nesses outros trabalhos que estão fora da universidade. Então, esse é um ponto legal que eu queria destacar para vocês, que, assim, a gente consegue, dentro da universidade, como licenciado, né, como alguém que vai se dedicar à educação, tensionar muito, né, pressionar muito por mudanças no mundo, na sociedade extra-universidade. Eu diria que essa é uma coisa legal. Você tem argumento, não é só que você pode fazer porque você tem um outro emprego, não. Você tem argumento. Você diz, olha, não, eu acho que essa coisa, assim, não é que eu acho, tem pesquisas que mostram que isso aqui é possível de ser feito. As pessoas talvez não façam porque elas não conhecem, ou porque tradicionalmente as coisas vêm sendo feitas de um jeito e a tendência é você reproduzir, né, muito mais do que transformar. Mas eu diria que o legal da nossa profissão, né, de que fica meio entre a universidade e a sociedade em geral, é essa possibilidade de tensionar. Bom, em 2019 eu tenho chance de novo fazer um segundo, na verdade um ano sabático, né? Eu fico no Instituto de Estudos Avançados, onde eu vou, na verdade, desenvolver um projeto que, toda vez que a gente faz essas paradas, é para meio que trocar de assunto, né? Que é o assunto que eu trato hoje. Eu estudo educação científica na sociedade de risco, que é o tema que eu tenho trabalhado nos últimos 3, 4 anos. E em 2020, no ano da pandemia, eu, de novo, tenho uma chance, assim, de novo me chamam para escrever o currículo de física da cidade, né, da cidade de São Paulo. Esse movimento da BNCC, né, ele, de novo,
Ele tem os documentos que são oficiais, mas os estados e os municípios precisam fazer os seus próprios currículos, né? Que é um pouco dessa ideia de ter um núcleo básico, né, um núcleo comum, mais aqueles itinerários, talvez ainda vocês não saibam disso, mas vocês vão estudar em algum momento qual é o perfil do novo currículo do Brasil, né? Não é um currículo único, mas também não é um currículo totalmente solto, ele tem uma parte comum e uma parte diversificada. E eu escrevo esse currículo da cidade de São Paulo, que tem uma rede de ensino médio bem pequenininha, né? Na verdade, a maioria das cidades nem tem ensino médio, São Paulo tem. Eu imagino que Campinas também tenha algumas escolas municipais de ensino médio. E aí é legal, porque, de novo, é uma segunda oportunidade de visitar esse mundo, né, dos currículos, de você selecionar conteúdos. Eu não fiz sozinho, né, fiz isso junto com mais 2 professores da rede. E a ideia é essa, quer dizer, eu provavelmente, né, continuo, né, trabalhando nessas 2 frentes, né. Eu escrevi alguns outros livros que eu não coloquei aí, né, mas, por exemplo, livros para professores, eu escrevi um monte de livros para professores, algumas vezes capítulos, outras vezes livros inteiros. O governo federal, com esse Programa Nacional de Livro Didático, agora, nos últimos 2 editais, ele tem comprado livros para professor. Então, eu escrevi um livro para professor de ciências, um livro baseado em projetos, né, projetos interdisciplinares. Então, eu, junto com mais 2 colegas, a gente escrevemos 3 livros, né? Um para professores de física, um para professores de química, um para professores de biologia, que mostram como que é possível você trabalhar na perspectiva interdisciplinar, mesmo sendo professor de uma disciplina, né? Então, é meio esse jogo entre o disciplinar e o interdisciplinar. Eu também terminei de escrever, até um negócio estranho, né? O editor do Brasil me convidou para escrever um livro de projetos para professores de matemática. Então, você vê, tem umas coisas que você não imagina que você vai fazer, né? E por quê? Porque a física é uma grande área de aplicação na matemática, né? Então, eles estavam com muito problema, porque os matemáticos queriam escrever projeto para só usar matemática na perspectiva da matemática, né? E não era isso que o edital queria. O edital queria um livro de projetos que nas aulas de matemática você pudesse ver como que a matemática extrapola, né? E aí me chamaram, montei uma pequena equipe, né, com mais 3 pessoas, e a gente escreveu um livrinho também de projeto, mas esse era para aluno, que tinha matemática, né, como a disciplina curricular, mas que trabalhava com coisas que não eram matemática, né? Então teve lá uma parte sobre música, que era para mostrar como que, assim, toda a música, a estrutura musical é toda matemática, né? Tem toda a parte fenomenológica, né, de sensações, tal, que eu diria que é físico-biológico, né, mas toda a estrutura musical, né, escalas, tudo aquilo lá é matemática, né? Então, veja, o que eu quis, com essa coisinha bem singela, né, é mostrar o seguinte, não tenho na cabeça que, fazendo licenciatura, a única coisa que vocês podem fazer na vida é dar aula de física. Vocês vejam que a aula de física no colégio, se vocês forem voltar aqui para a minha apresentação, só foi esses anos aqui, ó, de 85 a 88. Então, assim, se você pegar essa minha história aqui, né, essa história curtinha aqui, né, que eu fiz, mas que tem 37 anos, né, e 37 anos de trabalho, professor, assim, aquilo que supostamente meu diploma me daria direito, né, aquilo que eu fiz quando eu estava no mesmo lugar que vocês, né, primeiro ano de graduação, eu só fiz 3 anos, nem 10% da minha vida eu fiz isso. Pode ser que vocês façam uma vida inteira aula de física. E olha, é legal, eu conheci muita gente que só deu aula e não se arrepende, né? Deu aula para escolas diferentes, em contextos diferentes, e não é nenhum problema. Eu só digo para vocês que não necessariamente essa é a, vamos dizer assim, é a única opção. Vocês têm muitas coisas que vocês podem fazer sendo licenciado em física. E vai depender, logicamente, muitas coisas aqui você vai falar, mas você teve sorte. É verdade, eu tive sorte. Né? Talvez eu estivesse lá no lugar. Quando esse meu amigo me chamou para escrever uma coleção de física, por que ele me chamou? É porque eu, né? Bom, eu sei por quê, né? Ele estava emperrado com um negócio, ele é um cara super desorganizado, fazia 30 coisas ao mesmo tempo e não conseguia, achou que não ia terminar, né? Não sei se é porque ele achou que eu era um pouco mais organizado, coisa que no fundo eu não sou tão organizado assim, mas sei lá, rodou. A gente escreveu 4 livros, trabalhamos em várias outras coisas juntos, né? Então foi legal, foi uma oportunidades que apareceram, mas veja,
muitas vezes você tem que ter essa abertura de espírito até para que essas coisas cheguem em você, né? Se você achar que não, né, poxa vida, eu estou fazendo licenciatura, a única coisa que eu vou fazer na minha vida é dar aula de física no ensino médio, sabe? Tem vezes que a gente, sabe aquela coisa da profecia autorrealizada, né? Muitas vezes quando você só acredita numa coisa, parece que é só aquela coisa que existe. E eu diria para vocês, abram a mente. Vocês têm, como eu diria assim, tem uma coisa interessante que é ser formado em física, que é a seguinte: a gente aparentemente não é que nem um dentista, né? O cara que faz odontologia, esse daí tá amarrado, né? Porque na hora que ele sai como formado, ele vai ser dentista. Bem, ele pode fazer aparelho, ele pode fazer canal, mas ele é dentista. Eu diria assim, é o lado bom e o lado ruim. É que nem a aranha, né? A aranha faz a teia, ela está protegida, nunca falta comida, mas ela nunca sai da teia. Ela está presa lá. O cara que faz medicina, ou quem faz direito, eu diria assim, são profissões tão estabelecidas que você romper, tentar qualquer processo de diferenciação é muito difícil. Mas que tem uma inércia enorme que te puxa, né? O dentista, coitado, parece que tem uma cadeira lá e aquela broquinha que parece que puxam ele para fazer aquilo. A gente, como professor, como formado em física, é o contrário. A gente sabe fazer um monte de coisa, mas a gente, assim, profissionalmente mesmo, vocês só têm direito de dar aula, que nem um bacharel, né? Mas isso pode ser visto como desvantagem, mas eu diria que pode ser visto como uma enorme vantagem. A gente é capaz de se adaptar, a gente é capaz de perceber que tem entradas da física, desdobramentos da física em muitos setores da sociedade. E que se vocês tiverem interesse, né, e vocês estão em lugar, vocês são privilegiados, entre aspas, porque vocês estão numa universidade que é um hub, né? Todas essas coisas que eu estou falando aqui passam pela USP, mas passam pela Unicamp também. Né? Tem grandes editoras em Campinas, mesmo se não tivesse, Campinas, sei lá, São Paulo e Campinas são duas cidades que meio que se alimentam mutuamente, né? Eu tenho colegas que trabalham na USP e são de Campinas, e aí vocês devem ter ao contrário, né? Gente que está de São Paulo que trabalha na Unicamp. Então vocês estão em lugares onde vocês vão perceber que tem muita oportunidade. E o legal é esse, se vocês conseguirem se ver, se perceber, né? Como muito além da licenciatura, né? Como o título que eu tentei dar aí para a apresentação. Tá bom? Eu não sei se era isso, Thiago, que você esperava. Foi meio essa minha história, né? Não sei se era essa a ideia do coisa, mas talvez nas perguntas a gente corrija aí o que faltou. Olha, Maurício, muito obrigado. Eu, na verdade, eu tenho tanta pergunta que eu tenho vontade de chamar de você mais umas 2 vezes, eu acho. Se os alunos não começarem a perguntar, vou eu começar a perguntar. É bom você ser um mediador, que você já pode começar. Eu posso fazer uma pergunta que ninguém vai me interromper. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que como você esteve muito envolvido, tanto com os parâmetros curriculares nacionais quanto a Base Nacional Comum Curricular, eu queria talvez que você pudesse sintetizar um pouquinho o que foram esses 2 momentos, né? Você, obviamente, tem muito mais experiência do que eu. Eu estou agora começando a entrar nessa coisa da Base Nacional Curricular. Se pudesse sintetizar um pouco, porque eu vejo até na Sociedade Brasileira de Física, né? Acho que você participa desse comitê, né? Que é o comitê que discute a licenciatura, né? Isso, a licenciatura, que tem um temor muito grande do que vai acontecer com a licenciatura de Física. Se você pudesse, talvez, contextualizar esses 2, foram 2 marcos, né? O Parâmetro Curricular Nacional e as BNCCs, e meio que dar a sua visão sobre isso. O que você acha que vai acontecer daqui para frente, e se a gente tem que ter muito medo ou não, né? Sobre o que vai acontecer do ponto de vista das BNCCs. Talvez você vai contextualizar um pouquinho mais, porque acho que talvez os alunos não entendam muito bem o que foram esses 2 momentos. E o que é essa nova proposta? O PNLD, os PCNs, né, que são os parâmetros que foram publicados, né, a primeira versão deles, se não me engano, é 99, foi no finalzinho do governo do FHC, né, do FHC.
Eles, na verdade, fizeram o seguinte, eles atualizaram uma proposta, e aí era muito mais uma perspectiva de conteúdo, né? Então, ou seja, eles mudaram um pouco qual que é o objetivo da educação básica. Então, assim, eles não mexeram tanto na questão da grade curricular. Então, assim, a organização da escola, talvez o que eles introduziram foi a pré-escola passou a ser o primeiro ano, né, atual, aquele fundamental de 9 anos, mas no resto, basicamente, os parâmetros não mexeram em nada. Então, o que eles mudaram era assim, qual era a expectativa que você tinha de uma pessoa que se formasse no ensino médio? Quer dizer, qual que era o objetivo? E, basicamente, a ideia que eles tinham é que você tinha que dar uma formação generalista. E nisso ela mudava, porque até então o ensino médio, por exemplo, ele tinha vocações, vamos chamar assim. Então, quando eu estudei, isso até 98 continuou, você tinha lá um ensino médio que era de exatas, humanas e biológicas, por exemplo. O currículo tinha ênfases, né, com mais conteúdo numa área. Os PCNs acabaram com tudo isso. Eles disseram, do primeiro ao 12º ano, né, que seria o nosso terceiro ano do ensino médio, as pessoas todas têm que estudar mais ou menos as mesmas coisas, porque a ideia é que isso é parte do que a gente chamaria de tornar-se cidadão brasileiro daquele momento, do século XX. Então, toda a justificativa de conteúdos que entravam na proposta dos currículos, eles tinham que estar meio que ligados com uma certa ideia de uma alfabetização generalizada, no sentido bem amplo da ideia de alfabetização. Não era só saber ler e escrever, mas era saber, por exemplo, ser alfabetizado cientificamente. Você pode procurar que nos PCNs vai ter um monte de vezes que aparece esse termo, ou letramento científico, ser capaz de fazer leituras científicas do mundo, interpretar o mundo a partir da perspectiva da ciência. Então, aí tinha muita mão, por exemplo, do Luiz Carlos de Menezes, que foi meio que um dos grandes idealizadores, vamos chamar assim, da perspectiva das ciências dos PCNs, e que a gente até brincava, né, que é um pouco da ideia da física das coisas, da química das coisas, da biologia das coisas, ou seja, você pegar o mundo do jeito que ele é e, de certa maneira, fazer uma tradução, uma interpretação física, química e biológica. Tá? Isso também aconteceu nas outras áreas, então, ou seja, o cotidiano, né, os contextos, eles estavam muito presentes. Tanto é que também uma outra palavra que você vai encontrar muito nos PCNs é a ideia de contextualização. Né? Então, você vai, assim, a gente começa no contexto em que o aluno está, a gente problematiza, e tem uma influência enorme da perspectiva freiriana, né? Se vocês forem depois, em algum momento, estudar Paulo Freire, vocês vão ver que o Paulo Freire tem essa ideia também, né? Então, assim, é quase como se você tivesse pego lá o Paulo Freire dos anos 70, que é quando ele faz todas essas propostas, e ele tivesse ganho, de fato, destaque, né, como uma teoria educacional nos PCNs. O que muda na BNCC é que a BNCC, eu vou dizer assim, ela, do ponto de vista dos conteúdos, ela não tem uma marca tão clara, que nem tinha os PCNs. Mas, em contrapartida, ela tem uma mudança grande, principalmente no ensino médio. Bom, a primeira mudança grande que ela tem é que ela não é um parâmetro, ela é um currículo. Né? E aí você fala assim, mas qual é a diferença? Bom, você vai, por exemplo, na França, desde sempre, eu não sei, não vou te dizer, não conheço a história da educação na França, mas a França tem um currículo só. Sei lá, você muda de Paris para Lyon, né, e você vai sair de uma escola, você vai na outra, você vai quase no mesmo lugar que estava na escola anterior. O currículo é um currículo só para todas as escolas da França. Na Inglaterra também é assim, na Alemanha, ou seja, a tradição europeia é um currículo muito fechado. A tradição americana é o oposto. É o currículo local. A escola faz o currículo, o Estado faz o currículo, mas mesmo quando o Estado faz, a escola pode mudar, ela pode dar uma ênfase numa coisa, ou seja, a nossa tradição sempre foi americana nisso. Né? A gente tinha os parâmetros, tinha documentos orientadores em Brasília, mas pela nossa estrutura federativa, né, os estados com muita liberdade, as cidades, cada um meio que fazia o seu currículo. Né? Você fala assim, mas alguns estados acabavam influenciando os outros? Sim, as editoras, a maioria estão em São Paulo. Então, o mercado de editorial São Paulo é muito grande. Então, quando você faz os livros, você faz os livros para São Paulo. E os outros estados acabam adotando o livro que a gente usa aqui. Então, é quase como se tivesse uma projeção, né, no currículo de São Paulo para o Brasil inteiro.
O que muda com a BNCC? A BNCC institui um currículo comum. Por isso que o nome é Base Nacional Comum Curricular, ou seja, eles vão falar o seguinte, uma parte do currículo que eles vão definir, ela é a mesma em qualquer escola do país todo. E aí você vai estudar em algum momento, você vai ver que isso é definido em termos de horas. Para ficar fácil para nós, mais ou menos metade das horas de cada pedaço da educação, Funde 1, Funde 2, ensino médio, ela é dedicada a determinados conteúdos. O que acontece com a outra metade? A outra metade, que é chamada de parte diversificada, o documento, ele dá algumas possibilidades, ele descreve alguns itinerários, o nome é esse, itinerários ou percursos, que aí sim o Estado, o município, e no limite a escola pode definir. Ou seja, você imagina aquela ideia de eletivas, né? É quase como se o documento traçasse algumas eletivas, e aí o Estado, o município... Então, o que você vai ter no Brasil a partir, sei lá, daqui a alguns anos, né? Porque está em implementação. Você vai ter a parte comum implementada, então, assim, não pode fugir muito, está lá, né, marcado, e vai ter uma segunda parte, que é os percursos itinerários, que vão ser escolhidos pelo Estado, ou pelas escolas, ou pelo município. Qual que é o grande impacto que isso tem na gente? Que é a pergunta do Tiago. O ensino médio, ele não tem uma matriz disciplinar. Ou seja, se você for procurar física, química e biologia, você não vai achar, você vai achar só ciências. Então, esse é o grande problema. Enquanto que o Fundamental 1 e o Fundamental 2, eles fizeram essa distribuição entre o que era obrigatório e o que era diversificado, mas mantiveram, vamos chamar assim, a estrutura do currículo do jeito que era antes, com os nomes das disciplinas são mais ou menos os mesmos, tem educação física, história, geografia, né? Elas estão mais ou menos ali. Ciências está lá, mas ciências era ciências do Fundamental 2. No ensino médio, onde você tinha física, química, biologia, teve lá uma pressão por conta dessa tal de interdisciplinaridade que não se criasse física, química e biologia. Várias sociedades científicas, né, educacionais fizeram pressão, dizendo que não fazia sentido, porque a formação, né, dos professores ela é disciplinar, né, vocês vão ser licenciados em física, mas não adiantou, né, teve um movimento muito forte, eu diria assim, não sei se completamente capitaneado, mas muito amparado pelo pessoal do mercado, das indústrias, porque viam a formação básica das pessoas muito distantes, né, na opinião deles, né, do que, na verdade, se praticava no mundo da indústria, no mundo sei lá, na sociedade em geral. E tem que lembrar que isso é para todo mundo, não é? Inclusive para aquele aluno que termina o ensino médio e não vai para a universidade. Então, eles, de certa maneira, quiseram... E tanto é que, se você for olhar lá, a proposta do ensino médio tem um impacto, assim, tem uma marca muito grande da tecnologia. Você pode perceber que tem uma coisa que não tinha nos PCNs, a tecnologia era sempre um contexto a mais, né? Além do contexto vivencial, tal, a tecnologia também era um contexto. Então, você traduzia a tecnologia a partir da física, da química, da biologia. Nesse documento atual, não é isso. A tecnologia, aparentemente, as tecnologias, elas são conteúdos em si. Então, já tem uma mudança grande. Agora, qual que é o problema? É que quando você tem as ciências como uma coisa só, o grande risco é que as escolas, quando os estados e os municípios, quando forem criar a sua parte comum, que é onde sobrou ainda um espaço que poderia, né, a física poderia continuar sendo ensinada enquanto física, ela pode não ser. Né? Você pode, sei lá, você pode fazer uma base comum que é uma mistura de física, química e biologia, que em qualquer um dá aula. Ou o professor de física pega tudo, mas pode ser de biologia ou de química. E aí, qual que é o problema? O problema é que a gente tem, relativamente, proporcionalmente, o número de professores é muito menor. Então, é quase como assim, você pede para o legislador fazer o currículo, ele sabe que não tem professor de física, assim, o risco é que você tenha pouco conteúdo de física, já que não tem professor, né? Você puxa tudo para as outras áreas. Mas
isso daí está para se ver, porque os processos de escrever, né, isso que eu fiz para a cidade de São Paulo, né, e aí São Paulo continua, tá? Tem física, química e biologia. Naquela parte comum tem as 3 áreas. Carga horária é muito parecida com o que tem hoje, e o que vai acontecer de novo é nessa parte diversificada, onde vão ter propostas mais interdisciplinares. Então, um pouco do que a gente está discutindo é que a nossa formação básica, né, a formação de vocês, ela deveria, logicamente, manter essa perspectiva do ensino de física, né, licenciados em física, mas ela deveria abrir a possibilidade para vocês terem uma formação interdisciplinar para que vocês possam assumir essas aulas no ensino médio. Né? Os professores de física deveriam estar preparados para trabalhar de maneira interdisciplinar também. Porque o risco é que você reduza o espaço profissional de quem só sabe dar aula de física. Né? Ou seja, vai abrir uma área enorme para quem souber trabalhar de maneira interdisciplinar. E quando eu falo trabalhar de maneira interdisciplinar, não é trabalhar junto com outro professor, é você assumir as aulas de uma perspectiva interdisciplinar. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem besta, tá? Se você quiser discutir hoje formas alternativas de energia, né, fontes alternativas, não dá para discutir essa questão só com física. Não tem jeito. Você tem que discutir um pouco junto com biologia, com química, mas outras coisas também. Impactos sociais, tem uma perspectiva econômica. Tem a reserva, por exemplo, coisa de reserva, que é geologia, ou seja, não precisa ser especialista em tudo isso, mas se você quiser trabalhar uma disciplina que nem essa na escola, não adianta só ficar falando de princípio de transformação de energia, entropia, ou seja, falando das formas de energia do jeito que os físicos falam. Isso daí não aborda o assunto na sua complexidade. Então, eu diria assim, vocês têm condição. Né? Uma pequena mudança no currículo permitiria habilitar vocês a trabalharem com essas temáticas mais transversais, que envolvem meio ambiente, que envolvem sustentabilidade, né? Que eu diria que são os temas do momento, e que estão entrando na escola. O currículo que eu trabalhei, metade dos temas para esses itinerários são temas que envolvem meio ambiente e sustentabilidade. E que também não tem ilusão, o professor de biologia não faz melhor que vocês, tá? Só tem mais professores de biologia do que de física. Esse que é o problema, né? Esse é o problema. Se você for olhar a quantidade de professores de biologia, historicamente, né? Até porque eles assumiram por anos e anos a parte de ciências, né? Quando eu fiz, né? Até a 8ª série, que meu professor de ciências era uma professora de biologia, ela só se formou em biologia. Então lógico, acaba puxando um pouco de sardinha para biologia. As ciências no Fundamental 2 tinha, sei lá, era 80% de biologia e sobrava um pouquinho de física e química. Agora mudou. Né? Os biólogos estão reclamando porque esses livros todos que foram aprovados, né, o meu, inclusive, de ciências, ele tem uma parte de física grande. Ele tem que dar aula sobre isso. Não, e tá na BNCC, né? Não tem jeito. Legal, vou parar de monopolizar. Por favor, gente, vou começar a perguntar, que eu tô... Senão eu vou monopolizar demais aqui. Podem perguntar, pessoal. Curiosidades, qualquer pergunta é boa. Até curiosidade sobre a carreira, né? Acho que é uma carreira muito eclética, até sobre isso pode... Vocês podem perguntar. Eu botei ali, né, meio que minha vida mesmo era para vocês perguntarem, né? Porque eu achei que talvez isso é que ia interessar, né? Pra perguntar como que foi, fazer tal coisa, se dá para conciliar, se vocês se veem fazendo alguma dessas coisas, isso de certa maneira desperta em vocês algum interesse. A gente tem 3 perguntas aqui. Primeiro a Nicole, depois o Lucas, depois a Giovana. Vamos lá, Nicole. Eu queria perguntar se o professor de física, por exemplo, pode acabar dando aula de matemática para o ensino fundamental, por exemplo, porque a grade em matemática é bem extensa também no curso de física. Lembra que eu falei para vocês da tal da carteirinha do MEC, que não existe mais. Então, o que acontece é o seguinte, essa validação é feita caso a caso pelas secretarias estaduais e municipais. Então, não existe uma regra. Por exemplo, uma escola, se você for licenciada em física e uma escola te contratar como professor de matemática, uma escola privada, não tem problema nenhum, você pode.
Agora, imagina que você vai prestar um concurso para dar aula de matemática na rede municipal de Campinas. Aí vai depender de qual é a política que a Secretaria Municipal tem. É ela que vai definir no edital quem é que está apto a prestar. Então, assim, não tem mais uma normatização que vinha de Brasília, que era a ideia das carteirinhas, né? É o próprio concurso do município ou do estado que define, e no caso das faculdades ou das escolas privadas, são basicamente elas que por semelhança, tá? Então, a princípio, você poderia dar aula de matemática no ensino médio ou no Fundamental 2. Certo, obrigada. Essa coisa da normatização, ela é uma faca de dois gumes, né? Não sei. Você pega, por exemplo, o caso da OAB, né, que você citou, né? A pessoa vai lá, ela faz o curso, ela se torna bacharel em Direito e não pode exercer a profissão, né? É um extremo, né, em que você não consegue exercer praticamente quase nenhuma profissão ligada ao direito. Você não pode apresentar peça jurídica, você não pode... É uma loucura. Agora, o outro lado também parece ser muito ruim, né? A gente não ter um conselho, digamos assim, né, que meio que diz, olha, gente, isso aqui que a gente está apto a fazer, isso que fulano está apto a fazer, né? Que põe uns certos limites, me parece, não sei, estou pensando alto, me parece uma coisa que pode dar muito problema. O que a gente tem é assim, por exemplo, um engenheiro não pode dar aula de física. Não porque ele é engenheiro, mas porque ele não é licenciado. Tá? Por isso que eu falei, no teu caso, você é licenciado em física, dá aula de matemática, não tem, assim, problema. Do ponto de vista da profissão, a licenciatura te permite estar na sala de aula das escolas de educação básica. E por afinidade, matemática e física, né, a gente estuda bastante matemática, eu diria que a maioria das vezes você pode dar. Agora, uma pessoa que não tem licenciatura não pode. Se no limite, um bacharel em física não pode dar aula de física na escola. Embora ele seja muito mais próximo, por exemplo, do que um bacharel, do que um licenciado em biologia. Aí que porque não tem as disciplinas de estágio, não tem as disciplinas de educação. Então tem uma meia, né, um processo intermediário aí de normatização. É a Giovana agora, Tiago? Você que está... Então, acho que agora, Nicole, você terminou? Posso abaixar sua mão? Vou abaixar a mão dela. Lucas Freire. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você acha que é possível fazer pesquisa em educação e também fazer pesquisa em alguma área da física, assim? Você acha que é? Olha, eu conheci colegas que tentaram durante um tempo ter essa dupla vinculação, né? Ser pesquisador em física e fazer pesquisa em educação. A impressão que me dá é que você consegue fazer isso durante um tempo e no começo de carreira, e aí em algum momento você tem que optar em uma ou outra. O que também você pode, muitas vezes, fazer o caminho da volta, né? Então, por exemplo, tem pessoas que foram pesquisadores em física durante muito tempo, vão se aproximando da área de educação, e aí depois largam a parte de pesquisa em física e viram pesquisadores de educação. Isso existe. Né? Então, o caminho oposto é mais difícil, né? Porque se você não começa assim, né, a envolver, porque tem, eu diria assim, tem toda uma formação técnica, né, de fazer pesquisa em física que, assim, quando você está mais velho, você não tem saco de aprender aquilo, né? Ficar resolvendo aquele monte de, né, aprender um monte de formalismo matemático, a gente não tem, quando ficar mais velho, não tem mais saco de fazer. Eu, por exemplo, nunca voltaria a fazer física, né? Porque não dá, né? Dar aula, tudo bem, se precisasse dar aula de novo nos cursos básicos, sei lá, física matemática, isso tudo bem. Você gasta um tempo aí e volta, né? Mas fazer pesquisa mesmo não dá. Então, assim, a pesquisa, ela é muito, como que eu posso chamar? É meio exclusivista, né? Você tem que estar sempre atualizado, né? Você tem que estar publicando na área, até para você conseguir recurso, projeto. Então, eu diria assim, está em duas áreas tão diferentes, né? Porque elas têm pressupostos diferentes, né? O que vale muito numa área vale quase nada na outra e vice-versa. Eu diria que é mais difícil. Então, tem muita gente que faz até para saber onde que ele quer se amarrar de vez, né? Então, talvez no começo sim, mas a longo prazo eu acho que é difícil, se não impossível. Entendi, ok. Obrigado. Nada. Giovana? A minha questão, na verdade, seria mais de curiosidade sobre como você fez doutorado, né, na França. Sim. Eu queria saber como é que foi
o que você estudou e como foi estar lá, né, no caso, também. Essa é a pergunta interessante, né? Porque não é todo mundo que tem ideia de como que é você morar. Antigamente era mais comum, né? Na minha época, vários colegas fizeram doutorado, né? O doutorado é um tempo longo, né? Eu fiquei 4 anos na França. E então era mais comum você ter pessoas que tinham passado por experiências similares, né? Mas é assim, é muito louco, porque por mais que seja, você fala, pô, mas é um país latino, europeu, né? Você vê pelo meu sobrenome, a minha família é de imigrantes italianos, né? Sei lá, não sei se quer dizer alguma coisa, mas uma parte da tradição. Mas você vai para lá, é muito diferente. É muito, muito diferente. Eu fico imaginando alguém que faz doutorado no Japão, por exemplo, que deve ser uma coisa, né? Porque é muito diferente a maneira. Só para você ter uma ideia, eu comecei a fazer. Você chega lá, você vai aprender francês, né? Por mais que você saiba, você acha que você sabe falar francês, você chega lá, você percebe que não sabe nada, né? Inglês a gente não tem tanto esse degrau, né? Mas com outras línguas é um negócio louco, né? Então você chega lá e, putz, aí você não entende nada, e aí você vai faz a sua primeiro trabalho, né? Você vai fazer isso numa área de humanas, não tem quase prova, né? Tem trabalho para fazer, putz. E você percebe que você não sabe escrever na outra língua, né? Não sabe mesmo, porque aí você descobre, né? E você faz, você tenta fazer o seu melhor possível, organizar, e o professor fala sempre que era um lixo, que estava mal feito o texto, mas aí você descobre que os caras têm na escola uma disciplina que tem como livro básico, eu vou traduzir meio assim, é um livro que o título é mais ou menos assim, como ler e pensar em francês. Então, assim, os caras têm método, na França tem método para tudo, né? Aquela ideia do método do Descartes é porque tem método para tudo na França, ou seja, você não senta e escreve um texto que nem a gente, né? Que a gente valoriza a criatividade, imaginação. Não, França, você tem uma técnica para escrever texto. Então, 2 parágrafos de abertura, onde você fala um pouco sobre o geral do texto, você apresenta uma tese, você põe a antitese e você faz uma síntese. Essa é a estrutura de um texto narrativo na França. Você tinha ideia que tinha regra para escrever texto? Eu não tinha. Eu achava que isso era brincadeira de cursinho, né, que te preparava para fazer uma prova. Não, e aí eu achei que tem um livro que chama Escrever com Clareza e Elegância. E eu comprei o livro. E aí aprendi essas coisas, né? Fui aprender. Então era muito interessante, porque coisas que você desvaloriza, né? Que no Brasil a gente não tem nenhuma. Lá é o contrário, é super valorizado, né? E você demora um tempo para mudar esses registros. E em algum momento você fica um ser meio híbrido, né? Você entende as regras do jogo lá, você joga as regras, mas você não deixa de ser quem você é, porque, né? Então, e aí tem vezes que você leva vantagens, né? Porque aí, claramente, a nossa preparação nesse mundo caótico que é o Brasil, né? Você tem que desenvolver uma improvisação, uma imaginação, porque o mundo aqui não é estável, né? Você fica imaginando, os caras têm lá uma estrutura que está funcionando há uns 300 anos, né? É tudo muito parecido, né? Você vai no centro de Paris, você anda naquelas ruazinhas, você fala, como mal passa um carro aqui? Sim, mas é porque passava cavalo, carroça, eles não mexeram naquilo, né? Foi ampliando. E é muito interessante, né? Quando você volta para o teu país, depois você tem esse distanciamento, né? Esse estranhamento, você passa a ver o país de um outro jeito, e aí também sim, você perde a ingenuidade, né? Você percebe que o mundo no Brasil não precisa ser daquele jeito, né? Ele poderia ser de uma outra maneira, você fica muito mais crítico, né? Foi um processo muito difícil, assim, né? Eu cheguei, não vendo a hora de voltar, mas sabia que 4 anos era um tempo longo, né? E no final eu não queria, teve colegas que ficaram, né? Teve colegas que tiveram proposta, eu não era o meu caso, né? Mas tive proposta de trabalho, quem trabalhava com física experimental, alguns ficaram, né? Ficaram lá. E eu nunca tive essa expectativa e nem tive possibilidades, né? Mas é interessantíssimo, porque eu diria assim, que hoje, talvez a minha grande formação acadêmica foi da época do meu doutorado. Eu aprendi a ser pesquisador, a pensar, esse pensamento claro, né? Essa coisa mais organizada, que eu não tinha, eu aprendi lá na França. E foi muito legal, né? Tanto é que faz muitos anos que eu não volto para a França, né? Depois que eu fiz doutorado, durante uns 10 anos eu voltei com muita frequência para lá. Eu tinha colaboração, né? Tinha alguns trabalhos, muitas vezes eu procurava os congressos, né? Que eram lá, mas devagarzinho a vida vai te levando para um outro lado, né? E eu acho que já faz bem uns 10 anos que eu não volto para a França para fazer nada profissional.
talvez para passear, até passei antes. Mas é legal, mas é uma referência muito forte, né? Os autores que eu gosto de ler, né, até por causa da área de humanidades, né, eu tenho muita relação com os autores franceses. Que no mundo onde eu publico, né, um mundo agora que é mais anglofônico, eles não são tão evidentes, né? Mas é interessante, eles fazem diferença, né? O pensamento francês ele é muito bem estruturado, né? A filosofia, a história, né? Toda essa parte de humanidades na França é muito bem feita. Eu claramente me sinto um privilegiado de ter tido chance de estudar lá, né? Eu lembro que meu professor, ele fez um doutorado, um professor de ensino médio, ele fez um doutorado na França e ele falava que era uma loucura também entender depois como que fazia os textos e tudo mais, então é bem parecido com o que você conta. E eu sigo uma menina, ela faz doutorado no Japão, que você comentou. A Gabriela, ela se formou em Santa Catarina, acho, em física, aí ela foi para Portugal, depois ela foi para a França e está no Japão. Então, eu acho que deve ser muito difícil você ter essa capacidade de relacionar tanta coisa junta né, conseguir lidar com tudo isso, né? Mas é importante, né, ter esses tipos de experiência no currículo, principalmente. Não só profissional, né, na vida, assim, também. Na vida, eu acho que é super importante, embora seja, eu diria, não é muito fácil, né, você ter pessoalmente condição de viver nesses lugares, porque são lugares caros, né? Tudo bem, a gente era bolsista, passava apertado, né? Porque você imagina, bolsista brasileiro, a bolsa era pequena, mas era assim, você estava lá numa fase da vida que você podia enfrentar isso. E profissionalmente, eu diria que hoje, né, com essa... O pessoal usa muito essa palavra mundo globalizado, né? Tudo bem, não é só isso, não é só essa globalização de a música que toca aqui, toca lá, não é bem isso. Eu diria assim, a ideia é que aparentemente você tem que ser capaz de imaginar como que as pessoas vivem e são em outros lugares que não onde você está. Então, para mim, a globalização é muito menos essa ideia de um padrão que vale para todo, né? Tipo comer McDonald's, né? Que eu diria que é a globalização menos, né? Que assim, você vai em qualquer lugar do mundo, entra no McDonald's, é meio que um refúgio, né? Está na Índia, não aguenta mais comer aquelas comidas estranhas, apimentadas, você entra no McDonald's, que puta, que bom, é o mesmo gosto do Big Mac que você come aqui, né? Mas eles fazem de propósito, essa é a ideia. É uma coisa que nem rede de hotel, né? Você vai naquelas redes de hotel, você entra no hotel em qualquer lugar do mundo, é o mesmo jeito. Agora, não é isso que é legal. O legal é, por exemplo, sei lá, você entrar num hotel no Japão, que é um hotel, e o hotel o quarto tem 5 metros quadrados, com tudo, banheiro, e aí você vê um negócio, puxa, vira outro, porque não tem espaço. Aí você vai no Marrocos, o quarto parece a tua casa, entendeu? Porque aquele negócio antigo, que os caras transformaram lá um palacete num hotel, e aí, sei lá, tem uma fonte dentro do teu quarto, e não é, sei lá, é assim mesmo. Mas também, sei lá, não toma água de lugar nenhum lá, porque não tem tratamento, quer dizer, tem esses lados, né? Isso que é legal. E o legal é que quando você consegue ter essa visão, você começa a entender como que uma pesquisa, principalmente na área que eu estou, né, que é educação, como que ela pode se valer, né, dessa diversidade toda, e você ser capaz de dialogar e, por exemplo, entender que algumas revistas que você quer publicar, ou alguns congressos, têm padrões, né? Então, eu estava conversando com a minha companheira, que também é da área, e ela trabalha com umas coisas muito diferentes, né? Ela trabalha com diferença, usa uns referenciais pós-modernos, trabalha com Foucault, e aí tem um grande congresso da nossa área, que é o ESERA, que é o Congresso Europeu de Pesquisa e Ensino de Ciências, em que todo mundo manda trabalho para lá, mas o ESERA é um ambiente meio que padronizado, eles têm um standard, né? Então, assim, não adianta mandar um trabalho de qualquer jeito, ou melhor, não é de qualquer jeito, não adianta você mandar um trabalho que seja muito legal, mas que seja fora do padrão. Porque não vai ser aceito. E não é aceito porque não é bom. É porque não está, assim, não tem ninguém preparado para ler o trabalho. E ela estava meio que conversando com os alunos que estavam chateados, que os trabalhos não tinham sido aceitos. Eu falei, olha, eu passei por isso, eu sei agora como que é, todos os trabalhos que eu mandei foram aprovados. Porque os meus trabalhos são bons? Eu falei, não, mas é porque quando o aluno quer escrever o trabalho para lá, eu falei, não escreve que vai ser reprovado.
ou não, ou então se você quer escrever, tem que pegar essa parte, porque essa parte a gente consegue defender, não é só mérito. Não existe nada sem forma. Cada lugar, né, e aí que eu falo, por isso que não é paradigmático que nem a física, né? Na física, os congressos, a maneira como você avalia é muito parecida. Na área de educação, na área de humanidades, não é. Então, eu diria assim, talvez hoje um físico possa fazer uma boa física sem nunca ter saído do país. Estou chutando, tá? Não sei. Pode ser que alguém vai me dizer que não é verdade, sei lá, você trabalha com experimental, você não for numa máquina, sei lá, talvez não seja, mas eu diria assim, na área de humanidade, se você quiser realmente ter uma carreira internacional, que também não é obrigado, tá? Mas se você quiser ter uma carreira internacional, você precisa ter visitado alguns lugares. Eu diria obrigatoriamente a Europa e os Estados Unidos, ou a grande América do Norte, faz Estados Unidos, Canadá, porque não dá para ter muito uma ideia só estando aqui no Brasil. Embora a gente tenha bons congressos, a gente tenha pessoas que têm um trânsito internacional, mas eu percebo, assim, alunos meus, né, que nunca saíram do Brasil, que tem um pouco de medo, porque, né, assim, dá medo mesmo, né, você vai ter que apresentar um trabalho em outra língua, né, você tem que se expor. Tem os que preferem, né, ficar dentro, são bons alunos, fazem bons trabalhos, mas eu percebo que eles não conseguem entender essa dimensão do fora, né, porque eles nunca tiveram, de fato, num outro lugar. E muitas vezes, para estar nesse lugar, tem que sofrer, né? Sofrer o impacto da diferenciação. Não sofrer no sentido do martírio, né? Autoflagelação, não. É sofrer esse impacto do estranhamento. É você se perceber brasileiro no exterior, né? Todos os confrontos, né? E eu diria que isso que é interessante na educação, porque como a educação não vai ter nunca uma perspectiva paradigmática, quer dizer, nunca ninguém vai ser capaz de dizer o que a educação é, coisa que na física a gente consegue, né? A gente diz o que a física é. Sei lá, eu costumo dizer, olha, o que não está publicado em tal ou tal revista, o que não é possível de ser publicado em tal ou tal revista não é física. Né? Então, ou seja, nada que não for desdobramento dos 4 volumes lá do Halliday-Resnick ou qualquer outro equivalente não é física. Ou qualquer coisa que eu não consiga em algum momento reduzir para aquilo, ou seja, a física sabe definir fronteira muito bem. Na educação, não. E provavelmente nunca ninguém vai conseguir, porque a educação tem essa relação muito intrínseca com a cultura, com os locais, com a sociedade. Então, como que você se prepara para lidar com esse mundo da educação? Eu diria, tem que conhecer muito bem o país, e aqui eu diria que tem muita coisa diferente, né? Você vai do São Paulo para o Amapá, você já vê que é tudo diferente, mas eu diria que também tem essa perspectiva internacional. E aí, eu acho que isso é muito legal, né? De certa maneira, isso é um motor, né, para você poder continuar fazendo as coisas, né? Sim, faz sentido. Vitor Gabriel. Boa noite, professor. Eu tenho 2 perguntas. Você falou sobre OAB, né? Acho que todo curso, ou a grande maioria dos cursos, quando você se forma, tem que pagar para algum órgão, para alguma coisa, né? Para quem faz direito, quer ser advogado, tem que pagar a OAB. Quem se forma como engenheiro tem que pagar o CREA. E eu queria perguntar se, tipo, para o físico, sendo na área de pesquisa ou sendo na área da licenciatura ou em outras áreas, ele tem que pagar alguma coisa para exercer a profissão. Bom, essa primeira pergunta é mais ou menos fácil, tá? Se você for licenciado e quiser atuar como licenciado, que eu falei antes, não tem mais a carteira, não tem taxa nenhuma. Na verdade, quando tinha carteira, se pagava uma única vez para emitir a carteirinha, que era quase como pagava para emitir o diploma, né? E aí nunca mais pagava nada. Então não existe uma ordem dos professores do Brasil que você seja obrigado a aderir. Física, como pesquisa em física, não tem nenhuma ordem, o que tem é a Sociedade Brasileira de Física, né, que você também não é obrigado a ser sócio. Se você for sócio, ótimo, mas se você não for sócio, você continua físico do mesmo jeito. Agora, passou no Congresso recentemente, né, acho que tem uns 3 anos, que a profissão de físico foi reconhecida. Então, aí é outra história. Então, assim, a física agora tem, então vamos dizer, se tinha 2, né,
pesquisador em física e o licenciado, né, o professor da educação básica, agora tem uma terceira, que é o físico, a profissão de físico, que foi criada basicamente por conta da física médica. Quem puxou o carro, né, quem puxou a ideia de criação de uma profissão de física foi a física médica. Porque os caras trabalham efetivamente em hospitais, eles, né, lidam com aquela questão das máquinas todas que têm radiação e fazem, né, e eles não tinham efetivamente uma ordem profissional que os habilitasse. Então se tentou uma aproximação com o CREA, se tentou uma aproximação com outras ordens e não deu certo, porque logicamente queriam sempre botar os físicos abaixo dos engenheiros, né, e são trabalhos diferentes, então foi um movimento que durou uns 10 anos e conseguiu, né, se aprovar uma ordem, né, não é bem uma ordem, tá, mas é um equivalente a um CREA para os físicos, né, um Conselho Federal de Física, que está em fase de implementação. Essa organização provavelmente vai funcionar nos moldes do CREA. E aí sim você vai ter uma anuidade, né? Quem quiser, né? E aí não é qualquer um, né? Sei lá, você vai ter que ter alguns cursos que vão formar o físico profissional. Eu sei que se eu não me engano, é Ribeirão Preto que tem, né? Uma graduação em física médica. Então, esse pessoal que tem um diploma, né, uma graduação em física médica, vai poder se associar, né, e aí eu acho que não vai ter prova, não vai ter nada, é quase como se fosse a medicina, né, a engenharia também, né, simplesmente se apresenta o diploma e você tem a carteirinha da ordem lá do conselho de registro que vai tomar conta. Então, veja, essa ideia de que você paga é porque esses organismos, eles também fiscalizam. Tá? Então, assim como quando você contrata um engenheiro para fazer sua casa, se a casa der problema, esse cara é responsável, e aí quem é responsável é porque tem um órgão que está dizendo que ele é responsável, ou seja, no limite, o engenheiro que fez a construção, se ele não assumir pessoalmente a encrenca sei lá, fez a casa caiu, o CREA assume. Porque você disse, não, mas esse cara aqui tem o CREA registrado, você está dizendo que ele é engenheiro, eu contratei ele para fazer o projeto, deu problema, no limite, a associação é que o conselho é que é responsável. Então, por isso que tem uma relação legal que passa por esse caminho aí, mas, a princípio, nós, que somos pesquisadores, não precisamos, ou professores, não precisamos ter registro. Qual é a segunda pergunta, Vitor? Não sei se você entendeu essa, se você está satisfeito com a resposta da primeira. Então, sim, muito obrigado. A segunda coisa, eu queria mais uma opinião sua a respeito de profissão mesmo, porque eu entrei aqui na licenciatura, mas desde antes do vestibular eu ainda pretendo fazer o bacharel, sair com os dois, a licenciatura e o bacharel. Pela questão assim do próprio mercado mesmo, de ter mais possibilidades, como você falou. E semana passada, nessa mesma aula, a gente estava falando sobre o YouTube, né, que é uma outra área que dá para se desenvolver. Então, tem muitas áreas, como você falou. E acho que uma das coisas assim que vem como preocupação é a questão de oportunidade de vagas, seja tipo para pesquisador, como professor ou em outras áreas, e também a questão do salário. Então, eu queria a sua opinião a respeito sobre algumas áreas da física que, sei lá, você considera bom, assim, em questão de oportunidade, em questão de salário, que dá para se desenvolver. Eu não sei se eu sou um bom coaching, né? Os caras que fazem isso, eles acham os coaches, né? Eu não sei. Eu conheço muito, assim, eu só conheço a área de educação, né? Eu não tenho uma vivência muito grande em áreas. Eu vou dizer assim, eu tive amigos que, como físicos, foram trabalhar em banco. Isso é muito comum, né? Engenheiro também hoje ainda é muito comum, né? Qualquer um que sabe mexer com número pode ser chamado para o banco. E o banco é super liberal, tá? O banco não quer saber o diploma. Se você souber mexer com número, e banco é interessante, contrata físico por causa de modelagem, né? Eles gostam muito dos físicos, mais do que dos matemáticos, porque a gente faz modelagem em cima de coisa real, né? Então, quando você modela, por exemplo, sei lá, uma estrutura cristalina, quando você modela um gás, qualquer coisa que você faz, que você, de certa maneira, tenta controlar ou prever o comportamento, basta você trocar as moléculas pelos investidores, tal, é a mesma coisa.
Eu tive um monte de gente, de amigos que foram para lá. Eu diria assim, se você está pensando em salário, eu diria que esse talvez seja o melhor. Se tem alguma dica que eu te daria, é esse daí. Eu diria que é um mundo estressante, mas você ganha fortuna, porque você ganha uma partezinha do lucro do banco, né? Então você imagina que é muito dinheiro, tá? Agora, do ponto de vista de você fazer o bacharelado e a licenciatura, eu diria assim, se você tem fôlego para fazer os dois, na graduação, eu diria que tudo que você estudar é lucro. Quando vai passando o tempo, eu já acho que você ficar somando graduações, eu não sei se é o bom caminho, tá? Mas eu só posso pegar a minha experiência. Eu, por exemplo, não sou bacharel. Eu comecei a fazer licenciatura, em algum momento comecei a fazer as disciplinas que eu precisaria, né, para poder completar o bacharelado. Aí eu estava no mestrado, e aí faltavam 3 disciplinas, eu falei, puta, não vou fazer, né? Porque aí apareceu a oportunidade para o doutorado, eu não ia ficar um semestre a mais para fazer, sei lá, faltou termodinâmica, física matemática 2, sei lá o que faltou, sei lá, faltaram umas 3 disciplinas. Eu achei que não era relevante e que o diploma, um diploma de graduação em física, né, bacharelado, já era menos do que o meu mestrado, né, eu já estava indo para o doutorado, então parece que ficou mais para trás. Agora, dependendo da área que você vai, pode ser que seja interessante por conta do conhecimento mesmo, tá? Então, esses caras que eu citei, que foram trabalhar em banco, ou em programação, né, ou foram trabalhar em programação, que hoje é menos comum, né, não é uma coisa que dá tanto dinheiro, eles tinham uma formação bem sólida em conteúdos de física e matemática. Então, eu diria assim, foi menos o diploma e foi mais o conhecimento mesmo, o que eles sabiam fazer. Então, no meu caso, se eu pegar, assim, o que me habilitou, eu diria, não foram os diplomas, porque se você olhar para as pessoas, mais ou menos que nem eu, né, todos fizeram um caminho parecido, né? Graduação, mestrado, doutorado, e aí entrar numa universidade. Depois aí é um pouco do que você faz dentro da universidade. Eu acho que no meu caso, o que me ajudou muito é que eu tinha uma predisposição interessante de aceitar alguns desafios. Por exemplo, aceitar escrever um livro paradidático, coisa que eu nunca tinha feito. Foi legal. Eu achei que, eu apanhei, né? Comparando o tempo que eu gastei daquela vez para o que eu gasto hoje para escrever um livro, sim, não dá para comparar, sei lá, 10 vezes menos. Mas na época era muito difícil. Perdi noites, né? Mas eu acreditava que aquilo lá era importante. Então não foi só uma questão profissional, né? Era quase que uma crença que os livros eram uma coisa importante. A gente tinha muito pouca diversidade de livros, né? Que eu nem falei, só tinha o Ramalho e as versões do Ramalho, né? Eram versões parecidas do Ramalho. E então, assim, tinha de certa maneira aproveitar uma especificidade e se testar, né? Que é o que a Giovana me perguntou, mas como você vai para a França, né? Todo mundo estava na minha época estudando inglês para ir para os Estados Unidos ou para a Inglaterra. Me apareceu uma oportunidade de ir para a França. Eu fui mais por causa do orientador. E eu não errei, o orientador foi excelente, foi o cara que realmente me botou na trilha de organizar o pensamento e tal, né? Mas para isso tinha que fazer um cavalo de pau, né? Eu estava estudando inglês, de repente tinha que parar e começar a estudar francês, passar na prova de proficiência, que era o duro, né? E depois enfrentar os franceses, né? Ou pior, os parisienses, que é pior ainda. Então, veja, tem vezes que você fazer um caminho meio louco, assim, né? Meio que o do outsider, né? Que pega um caminho diferente, não é ruim. Né? Eu apanhei, porque eu tive que aprender de novo uma outra língua, porque depois eu falava francês, mas não adiantava, né? Era eu e os franceses só, né? Então aí tive que dedicar a falar inglês direito, ou seja, quem foi estudar inglês ou fazer doutorado na Inglaterra, por exemplo, já estava pronto, né? Quem aprende inglês não precisa aprender nunca mais nada, né? Ela fala inglês em qualquer lugar, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu vou na França, os caras não podem me xingar, porque eu entendo francês, né? Se você só fala inglês, os caras pronto com você o tempo inteiro, né? Porque eles fazem isso mesmo, né? Não tenha dúvida que eles fazem isso. Eu tive uma boa relação com grupos no Canadá, porque tem o pessoal do Quebec, né? Embora falem as 2 línguas, eles gostam de quem também fala as 2 línguas, por causa da questão lá deles serem bilíngues, né? Então, eu diria assim, eu acho que sempre é oportunidade, viu, Vitor? Eu não acho que a gente consegue fazer um desenho tão claro assim das possibilidades. Eu diria assim, se você gosta, se você quer fazer o bacharelado, eu acho que faça. Eu acho legal, não acho que é dispensável, não. Mas eu acho que você fica bem atento para o que aparece.
e principalmente as coisas que você gosta também, né? Eu sempre tendo a dizer que aquilo que você gosta, você faz com mais facilidade, porque é mais prazeroso, né? A gente aceita ficar muito mais horas fazendo o que gosta do que fazendo o que não gosta, né? Então, não sei se eu te dei uma boa resposta, mas é o que eu consigo te dizer. Com certeza, e ainda deu uma dica de que se um dia eu for parar na França, é melhor saber alguns xingamentos franceses, assim, só pra ver se não estão falando coisas por trás, né? Obrigado. Mais alguém que tem uma pergunta? Guilherme Barbosa Vieira. Vitor, posso abaixar sua mão aqui? Bom, Guilherme, boa noite. Oi, Guilherme, pode falar. Tudo bem? Professora, eu tenho uma curiosidade também, né? Tipo assim, hoje você se tornou tudo que você se tornou, mas quando você era lá uma criança, um Mauriciozinho, você já pensava em ser o que você é hoje? Tipo, você tinha outros sonhos? Como que era? Bom, acho que como toda criança, você começa, né? Você quer bombeiro, e vai astronauta, eu nunca pensei, né? Eu optei pela física no ensino médio, né? E eu diria assim, foi bem um negócio, até tem um artigo que eu escrevo um pouco essa minha relação com a ciência, um capítulo de um livro que saiu eu escrevo sobre imaginação científica, né? O que me atraiu para a área de física foi, primeiro, porque eu tinha um certo sucesso, né? Eu entendia bem física, né? Foi um negócio estranho, né? Eu nunca fui bom aluno, né? E digo assim, nem na universidade eu era bom aluno, né? Então, mas a física era gozado, a física eu consegui entender sem fazer muito esforço, né? Mesmo na matemática não era tão bom. Na física eu dava resposta de cabeça, né? Porque me parecia que era meio fácil de imaginar o mundo físico, né? E aí, me parece que assim, você acaba sendo atraído pelaquilo que você faz bem, né? Eu não sei como que são os outros, mas no meu caso foi isso. E depois, quando eu comecei a fazer física mesmo, graduação, eu apanhei muito. Pra vocês verem, eu fui reprovado em cálculo 1 2 vezes. Física 13 eu fui reprovado 2 vezes também. Então, assim, no meio do curso, quase que eu desisti. Porque eu falei, putz, não é possível. Aí, porque era meio que o oposto, né? No ensino médio, não era um ensino médio simples, né? Eu estudava numa escola que era puxada e tal, e eu ia super bem em física. Mas, assim, era aquele aluno meio preguiçoso, não estudava muito. Então, estava assim, 6 para mim era 10, né? Porque a média era 5. Então, levava as coisas, não estudava para a maioria das matérias, porque não precisava. Na universidade, não é bem assim, né? Você vai estudar cálculo, você vai fazer uma prova de cálculo sem estudar. Tudo bem, você tem um amigo ou outro que é tão bom que o cara faz a prova de cálculo sem estudar. Mas eu diria que para os mortais, não é assim. Se você não fizer ali, por exemplo, física 3, eu entendia tudo conceitualmente de física 3. Tal exercício eu não sabia fazer. Eu sabia mais ou menos o que era, mas eu não sabia cálculo. Então, assim, eu não sabia fazer derivada, integrar, né? Eu entendia, assim, se fosse uma partícula pontual, um monte junto, eu entendia. Mas como que eu somava tudo para dar o campo da carga da esfera maciça, né? E que tem que fazer lá o dever, depois integrar, eu não sabia fazer isso. E era preguiçoso, era vagabundo, porque eu não queria fazer a lista, aprender a fazer, né? E até que um dia eu cheguei ao bom, eu desisto, ou eu vou aprender a fazer do jeito que todo mundo faz, que é o quê? Sentava lá, fazia a lista de exercícios inteira, né? Caía sempre um exercício meio parecido, você vai lá e aí sim. Então, de certa maneira, eu tive uma relação de amor e ódio com a física, porque eu era muito bom em física no ensino médio e aí fiquei muito ruim, né? Mas por quê? Porque alguns compromissos que a física estabelece, principalmente com a matemática, eu achava que eram desnecessários, né? Então, essa aptidão, né, que muitas vezes as pessoas dizem, alguém que tem aptidão, eu diria assim, é mais ou menos aptidão, porque se você fosse me olhar no segundo ano, no primeiro ano, que nem vocês estão agora, vocês iam falar, pô, esse cara não vai em lugar nenhum, pô, o cara foi reprovado 2 vezes em cálculo 1. O que eu conheci muito bem no primeiro ano da faculdade foi o centro esportivo. Isso aí eu posso dizer para vocês que eu fiz de tudo, jogava futebol, natação, vôlei, estava em todas, né, me envolvi com a atlética, puta, tudo isso eu fiz um monte, era super, né, quase um PhD nisso, né? Mas chega uma hora que isso aí não é, você não está lá para fazer só isso, né? Conhecia todas as mesas de bilhar de todos os centros acadêmicos da USP, da química, da matemática, até das geociências a gente sabia onde tinha.
Porque é um mundo novo, né? Você sai da escola, aquela coisa muito amarradinha, né? A mãe deixa você na porta, você desce do ônibus e vai ali. De repente você está dentro da universidade, com liberdade, né? Conhece um monte de gente diferente. É difícil, né? Essa tentação, de vez em quando. Então, assim, foi um processo tardio, né? Eu nunca imaginei que ia ser acadêmico. Ou seja, eu entrei para fazer bacharelado, não entrei para fazer licenciatura. Né? Na minha época, se entrava num curso só, né? Eram 2 anos de básico, depois saía. Eu entrei achando que ia fazer física mesmo. E achei que ia trabalhar na indústria. Né? Lembra, 84, eu entrei em 80, né? Ainda tinha um pouco de eco das usinas nucleares, o Brasil estava se tornando um país nuclear, né? Tinha o CNEM, né? Tinha alguns empregos que apareciam, então eu achava que ia trabalhar nisso, né? E fiz iniciação científica em duas áreas lá de física mesmo, mas eu me encontrei na licenciatura, né? Uma coisa que eu nunca imaginei que ia gostar, né? E sabe como é que eu comecei? Aula particular. Dava aula particular para ganhar dinheiro, né? Ou seja, eu precisei de aula particular numa época, era um mercado, né, consistente ainda hoje, né? Tem sempre gente que precisa de aula particular para matemática, física, né? E aí eu comecei, uma pessoa que dava aula falou, pô, eu tô com tanto aluno, você não quer pegar um, você tá fazendo física, né? Aí comecei a pegar aula, peguei gosto, e aí comecei a perceber que eu também sabia ensinar, né? Gostava de ensinar, as pessoas entendiam, né? Foi aumentando aí a minha clientela de aluno particular, e aí quando eu me percebi naquela coisa de fazer opção, eu comecei a fazer as disciplinas de licenciatura. E aí foi meio que voltando aquele gosto, né, aquela coisa de entender, né, comecei a estudar currículo, comecei a estudar os projetos de ensino, né, PSSC, fui ver o PEF, os projetos que foram feitos no Brasil, e aí você começa a ver, poxa, que coisa legal, pô, eu não tive isso no ensino médio, né, se eu tivesse tido isso, talvez tivesse esse gosto pela física tivesse sido maior, né, e aí você começa a achar legal fazer os outros entenderem coisas que são complicadas, né, porque, não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim, para muitos de vocês, física era fácil, né? Entre aspas, né? Mas tem muita gente que não acha física fácil. Vocês devem conhecer os colegas, né, que estavam com vocês na escola. E a sensação de ajudar alguém a entender, olha, é uma sensação tão prazerosa, né? Quando eu virei professor, depois oficialmente, assim, o que eu mais gostava era de ver aquele aluno que entrava detestando, não sabendo nada, e de repente você vê o cara no final, o cara estava entendendo, o cara entendeu o princípio da inércia. Meu, alguém entendeu o princípio da inércia, você não é coisa simples, não é trivial. Logicamente não é você que ensina, né? Você cria as condições para o cara aprender, né? Mas eu disse assim, mas o papel do professor é esse, né? Você está lá para ajudar, né? Mostrar o caminho das pedras, tentar dizer, olha, pensa desse jeito, não pensa desse, ou insiste aqui, e aí no final você vê, né, e muitas vezes os feedbacks dos alunos, né? Eu dei aula há pouco tempo no ensino médio, mas era muito legal encontrar, e eu encontro até hoje, né? Ex-aluno, né? Outro dia levei um amigo no hospital, que estava numa ameaça lá de infarte, não era infarte, graças a Deus, mas encontrei a médica lá, tinha sido minha aluna. Ela fala, já faz tempo isso, né? Eu falei, nossa, você virou médica? Ah, tô aqui. E ela lembrava das aulas. Eu falei, pô, como que alguém, né, passado tantos anos, fazendo uma outra área, lembrava ainda das aulas de física, né? Você fala, meu, poxa, que legal, né? Você tem um papel na vida dessas pessoas, né? E porque você ofereceu para elas alguma coisa legal, né? Alguma coisa que fez elas crescerem, e elas não viraram física. A ideia não era essa. Não é que elas virassem física. Alguns viraram, né? Mas não era essa. Né? Então, essa daí de medicina, e ela era uma boa aluna. Eu lembro que ela era logicamente, devia ser boa aluna, porque conseguiram fazer medicina, passar no vestibular, que é muito concorrido, né? Mas era legal, ela valorizava, ela contou, assim, um pouco de coisas, né? Naquela sala de emergência, você fica lá esperando, né? E ela depois me ligou, e a gente ficou conversando, dizendo de coisas que, assim, ela não precisava ter lembrado. Para fazer o vestibular, não precisava de tudo aquilo. De alguma maneira, né? O que eu representei na vida dela foi alguém que mostrou alguma coisa de física, que ensinou a cabeça dela, de certa maneira, a se organizar para pensar fisicamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, nem sempre a gente consegue ter essa certeza de que quer ser professor, de que quer ser educador, que nem eu disse para vocês. Eu só percebi isso, talvez, na segunda metade da minha graduação. E que eu ia virar professor universitário, eu só percebi depois. Quando eu entrei no mestrado,
achando que eu ia só melhorar, né, para ser um professor de escola melhor, né, para poder talvez ficar mais tempo na universidade, que eu tinha gostado muito, né, a vivência o final da universidade foi muito boa. E aí, de repente, você percebe que você, poxa, por que não, né? Fazer doutorado, não, se não der, eu volto, né, continuo sendo outra coisa, e virou isso. Mas, Maurício, vou fazer uma intervenção aqui. Mas você acha que essa formação de físico, né, como você comenta aí, né, que o físico tem as fronteiras, sabe muito bem o que é, o que não é, né? Pelo menos sabe ali diferenciar, né, ou colocar fronteiras em algumas das coisas. Você acha que isso ajudou na pesquisa de ensino? Porque às vezes eu vejo que as pesquisas de ensino, elas... Eu não sei, me parece que você lê algumas coisas de pesquisa de ensino, parece que falta essa fronteira mais dogmática da própria física. E ao contrário também, né? Algumas pesquisas de física faltam olhar um pouco ao redor mais abrangente. Você acha que a física em si te ajudou também na pesquisa e ensino? Eu diria que talvez uma maneira mais ampla de colocar a minha formação em física claramente me ajudou a fazer pesquisa em educação. Isso eu não tenho dúvida, tá? Porque é meio assim, sair de uma área onde as fronteiras são muito bem definidas, eu diria, você usar a palavra dogmática, é isso mesmo, né? Tem coisa que não é para você saber porquê, né? É para você fazer daquele jeito e acabou, né? Eu lembro até hoje, o cara resolvia lá em mecânica quântica, de repente ele fala assim, mas se a gente colocar isso aqui e juntar com aquele lá, isso aqui vira isso. Aí você fala, pô, mas de onde que ele puxou isso? Da manga? Por que faz isso? É assim mesmo, a física tem coisa que você faz porque dá certo. Né? Eu só entendi isso depois. O meu orientador de mestrado, que era físico de partículas, ele falava assim, tem coisa que a gente não sabe por quê. É porque só faz porque dá certo. Então é meio teleológico, né? Aquela história da física ser bem organizada, dedutiva, isso não é verdade. Mas ela tem uma certa consciência do que é certo, do que funciona e do que não funciona. As áreas de humanas não têm essa certeza. Porque o objeto que elas estudam é muito instável. Ou seja, você estudar o ser humano, seja de maneira individual, que nem faz o psicólogo, ou coletiva, que nem faz o sociólogo, ou o filósofo, que pega as questões existencialistas, elas não têm... Ela é um objeto que é danado, é meio que cavar em pântano, né? É muito difícil. O físico sabe fazer, por quê? Porque ele modeliza, ele estabelece limites, então é uma vivência de uma outra área que, de certa maneira, só faz melhor que a gente os matemáticos. Que, no fundo, fazem melhor porque eles criam o mundo deles, né? A gente não pode criar o nosso mundo integralmente, a gente faz uma versão do mundo, né? A gente estuda uma versão do mundo, né? O matemático nem isso, ele é o mundo das ideias, é o mundo platônico ali, ele não está pensando no triângulo de verdade, está pensando no triângulo ideal, né? Sei lá, ele faz as topologias que ele quer. Essa brincadeira entre áreas muito estabelecidas dessas outras, se você aprende a transitar entre elas, eu diria que é muito mais fácil você sair da física e ir para as humanidades do que ao contrário. Ao contrário, ninguém consegue. Porque, assim, você vai ver, por exemplo, quem estuda a filosofia da ciência, quem estuda a história da ciência, que são áreas de humanas, mas que tem como objeto a ciência. Você pode ver que todos têm graduação ou que têm uma formação inicial em ciências. Raramente alguém consegue fazer filosofia e depois vir fazer física para estudar física para fazer filosofia da física. Não dá, porque, assim... Primeiro que você não volta mais velho para fazer aquilo que eu falei, né? Estudar essas disciplinas básicas, toda essa formalização é muito custosa. Agora, o caminho contrário é possível. E a mais interessante que você carrega essa formação mais dogmática o tempo inteiro. Por mais que você se rebele contra ela, que é o meu caso. Eu não gostava de quando me mostrar essas coisas dogmáticas, que não tinha porquê, eu não gostava de aceitar que era assim e fazer igual. Mas eu sei que muitas áreas se estruturam desse jeito. Então, quando eu vou para as áreas de humanas, de certa maneira, tem um certo equilíbrio aí. Então, mesmo quando eu faço coisas de educação, que eu vou discutir com colegas que não têm nenhuma formação científica, que são colegas da educação, o meu pensamento é muito mais organizado do que o deles. Mas o problema é assim, se o pensamento for organizado demais, não tem diálogo, né?
Aí você vê, por exemplo, sei lá, coordenação de curso, que muitas vezes tem alguém que é de uma outra área, e as pessoas não conseguem conversar por causa disso. Quer dizer, vem alguém que é da educação básica, educação mesmo, e aí tem o pessoal da física lá do lado, e não tem conversa, porque um não entende como que o outro, né? Porque para um a coisa é muito clara, para o outro a coisa é totalmente nebulosa, e não tem meio de campo para fazer, né, esse encontro aí de ideias. Eu diria que a gente que faz licenciatura, ou seja, aponta na área de educação, mas tem uma formação básica em física ou em ciências, eu diria que é uma boa combinação, né? Então, para responder a tua pergunta, eu, sem dúvida nenhuma, eu acho que fazer pesquisa em educação, tendo tido, é difícil, tá? Porque você também demora para entender como que a educação funciona, mas eu diria que faz uma diferença enorme. Guilherme, eu interrompi sua pergunta. Você tem mais alguma pergunta, não? Não, professor, tá tudo certo. Obrigado. Ah, tá. Eu não tinha visto, a sua mão estava ainda levantado. Não, desculpa, eu não vi. Vou abaixar. Bom, alguém mais tem uma pergunta? A gente já está chegando aqui perto do final do nosso período, da nossa aula. São 10 para as 9. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu tenho mais umas 6, mas eu acho que... De novo, eu fiquei muito interessado em talvez entender um pouco da sua pesquisa. Eu abri aqui as suas páginas da FAPESP, da inovação curricular em física, etc. Tal, essa parte de transposição didática. Eu fiquei muito interessado nisso. Então, talvez eu queira te chamar de novo, talvez algum dia, só para falar sobre isso, exatamente só para explicar aos seus olhos como que isso, né, o que foi o resultado disso tudo, né, porque acho que é uma jornada, né, acho que um temático é sempre uma jornada interessante, né, são 5, 6 anos de trabalho, então me parece uma jornada bem interessante. Mas... Bom... Eu fico à disposição, se vocês uma hora quiserem, a gente conversa sobre esse projeto aí, que foi interessante, ele teve vários desdobramentos aí legais. Legal. Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu queria... o Lucas. Lucas tem a última. Vamos lá, Lucas. Professor, mas não seria pergunta sobre o conteúdo da aula de hoje, seria sobre a atividade avaliativa que o senhor colocou. Posso... Agora? Então, deixa a gente só despedir então do professor Maurício, e aí a gente pode liberar ele para ele se despedir da gente, e depois a gente fica mais uns minutinhos para resolver as atividades. Pode ser? Então, tá bom. Okay. Maurício, então, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi muito boa essa conversa, foi muito legal ver, acho que toda a sua trajetória, né, que é uma trajetória de extremo sucesso. Eu acho que é interessante também mostrar, né, sobre essas perspectivas do diversos licenciando, né? A gente tem tentado nessa matéria trazer os mais diversas perspectivas, então a gente já trouxe pessoas que falaram de divulgação científica na era do YouTube, Facebook, etc. da vida, trouxemos pesquisadores e acho que trazer você como um licenciando em física que se ramificou tanto assim, acho que é muito, muito interessante, eu acho muito motivador para os nossos alunos. Então, eu agradeço muito mesmo, muito obrigado por ter vindo e muito obrigado por ter falado para a gente nessas 2 horas aqui. Não, para mim foi um prazer, tá? Espero aí que vocês tenham mais ou menos acompanhado, e eu que falei no começo, né? Foi uma série de oportunidades que apareceram, eu fui, né, meio que aceitando desafios, fazendo, e eu acho que tudo que eu fiz, qualquer um de vocês pode fazer. É uma questão só de vocês perceberem que não tem nenhum limitador aí. Eu diria que a licenciatura é um bom trampolim aí para a gente fazer esse monte de coisa. E obrigado, Thiago, por essa oportunidade. Foi bom eu ter revisto aí, feito essa linha do tempo, até para mim mesmo, né? Olhar em retrospectiva foi legal, tá bom? Ok, muito obrigado, Maurício. Eu vou sair agora e aí deixo vocês conversando aí sobre as questões específicas da disciplina, tá bom? Tá bem. Obrigado, Maurício. Até mais. Até mais, tchau.